Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje iremos falar sobre aquele mangá que está em seus capítulos finais, infelizmente. É aquele mangá que está rushando seus capítulos mais recentes. É aquele mangá que gerou várias emoções com o capítulo de número 250. Sejam emoções como ódio e tristeza, amor e alegria, insatisfação e satisfação. Vamos falar hoje sobre Domestic Nakanojo e o capítulo de número 250, onde há três parcelas, eu diria, de público. A parcela que deseja matar a autora, a parcela que deseja se casar com a autora e a parcela que ficou feliz com o resultado, mas desapontado, que é a parcela de Haru Senpai. Por conta do quê? Eu acredito que esse capítulo, ele foi o que a gente já sabia, por conta de que o Natsu já estava apaixonado pela Rui. Eu já tinha deixado isso evidente nos vídeos, você já notava isso, e o capítulo de número 249 já tinha mostrado que ele tinha escolhido a Rui, então não tem surpresas. Esse capítulo é mais, digamos que, ressaltar o que ocorreu no de número 249, que foi o Natsu sendo ingrato, mas ele amadurecendo e reconhecendo seus sentimentos e indo atrás da Rui, porque basicamente foi isso, e a gente viu a Hina com um triste sorriso e com seu coração partido. Posso dizer que, sem dúvidas, Hina, você é a rainha da obra, é minha waifu, você merece o mundo, você merece ser muito mais feliz do que o Natsu em um relacionamento ou do que a Rui em um relacionamento, você não precisa de ninguém. Então, basicamente, eu digo que Hina, arigato, e Rui, omedetou. Para todo caso, eu vou falar o que eu achei, como foi e o que eu gostei, porque esse capítulo tem muita coisa para conversar com vocês. Eu diria que, independente da escolha do protagonista, eu fiquei feliz por conta do quê? Eu gosto de ambas as waifus, eu não vejo problema em o protagonista escolher a Rui, a Hina, ou até mesmo a Serizawa, ou até a Mari. Mari, sem dúvidas, the best escolha. Entendedores entenderão. Para todo caso, o que eu posso dizer é que eu acho que eu sinto ingratidão. Isso eu sinto, porque eu fiquei irritado, fiquei contente, só que eu sinto a ingratidão que o Natsu demonstrou, porque o modo como ele agiu com a Hina foi meio cruel, só que foi necessário de certa maneira, e eu vou falar disso ao longo do vídeo. Para todo caso, eu vou ressaltar bastante coisa. Fiquei muito feliz por algumas coisas que eu não esperava que iriam acontecer, e eram coisas que eu queria que acontecessem, então devemos falar sobre esse capítulo mais recente de Domestic Nakanojo, mais conhecido como Rui e Natsu, voltarão finalmente? Acredito que irei falar sobre a minha cena favorita do capítulo, que sem dúvidas foi Arexo rumo à América. Natsu, quem se importa? Por conta do que? Eu acho que é legal, a autora deu a entender que ela pode desenvolver um arco secundário focado nele, e eu espero realmente que aconteça isso. Eu não quero ver, tipo, só o Arexo de mãos dadas, depois indo em um double date, digamos que com Natsu e com a Rui. Eu quero que mostre, mas não em flashbacks, e sim, digamos que o Arexo tendo uma conversa franca, digamos que com a garota que ele gosta. E basicamente, a chance disso acontecer é bem baixa, mas eu ainda tenho fé e esperança. Quem sabe realmente acontece um mini arco, seja um capítulo desenvolvendo o Arexo e essa garota que ele gosta. E a minha vontade de fã, eu realmente gosto do personagem. Na minha opinião, dos garotos de Domestic Nakanojo, ele é o mais bonito, ele é o mais carismático, ele é muito melhor que o protagonista, então eu torço, porque o Arexo merece ser feliz. Então eu realmente quero ver, digamos que, mostrando ele. Isso pode acontecer? Possivelmente não, mas eu torço, né? A esperança é a última que morre. Tenhamos fé que a Kei Sensei vai ser boazinha e ainda vai enrolar mais um pouco a obra, porque se ela quisesse, ela tem muita coisa que ela ainda pode enrolar, mas eu acho que ela já está dando a entender que não vai ter muito disso não. Mas quem sabe, né? Vamos ter fé. Para todo caso, falei do Arexo, acredito, a parte mais importante dele. Foi muito engraçado ver a forma que o Natsu pagou a passagem dele, isso mesmo, e vale se notar, a forma como o Natsu pagou ainda é devido ao dinheiro, digamos que, das publicações do ROM dele, só que agora praticamente ele já está zerado, como mesmo, digamos que, é sincero e fala. E isso foi muito importante, porque colocar o assunto dos livros do Natsu novamente é muito importante, porque isso mostra que é a forma como ele ainda se sustenta, que é graças a esse dinheiro, ou seja, alguém vai voltar a escrever logo logo, porque alguém precisa se sustentar. Então, Natsu, de algum jeito ou de outro, eu sei que você vai voltar a escrever, ainda mais porque você voltou com a Rui, e isso eu já falo logo. Para ir concluindo já essa cena, que foi uma cena bem rápida, então, foi engraçado pelo fato de que o Arexo tem todo, digamos que, aquela aparência, digamos que, no nosso ver, ou ao meu ver, tipo que ele consegue se sustentar, ele tem uma vida muito boa financeiramente, e acontece que ele dependeu do amigo dele para pagar a passagem. Foi muito engraçado isso, por conta de que ele agradece: poxa, Natsu, obrigado, eu precisei da tua ajuda, obrigado por me trazer e por pagar minha passagem.
E acontece que, tipo, o Natsu fala, não se preocupe com isso, você vira meu guia daí lá, porque basicamente, realmente, digamos que o Alexo, ele tem controle sobre Eigo, digamos que Nihongo, ele sabe bem falar fluentemente, então ele ajuda daí o Natsu nisso. Mas foi muito engraçado, por conta de que, poxa, o Alexo, a gente sabe, ele poderia talvez pagar a passagem dele, só que também, depois disso, eu quero que você pense, tá bom, ele até poderia pagar a passagem, mas olha a hora que o Natsu também envia a mensagem, ou melhor dizendo, liga. Ele liga quase tipo com 2 horas de antecedência, e o mais engraçado foi ter voo, digamos. Ele fala, bora ir pra América? E o que o Alexo vai falar? Tipo, bora, né? Tipo, fiquei enchendo o teu saco, agora eu vou. E acontece que foi engraçado por conta de que realmente não tem como culpar o Alexo. Talvez ele tenha dinheiro, só que ele já gastou tudo, pagou suas contas, entre vários outros exemplos. Então o Natsu fez mais do que a obrigação de pagar, digamos que a passagem para ter um arco desenvolvido, digamos que no Alexo, que é um dos melhores personagens da obra. Mas para todo caso, tendo falado, acredito que dessa parte, vocês estão indo fazer uma surprise, nenhuma das garotas sabe, então promete ser bem interessante isso. Mas para todo caso, acredito que tendo falado de Alexo e Natsu rumo à América, vamos falar sobre nossa querida Hina, por conta de que a gente vai falar sobre Natsu Hirui, não se preocupe. A gente vai ainda destacar Kadita, mas agora devemos falar sobre a garota, a waifu, que teve um péssimo desenvolvimento e de certa maneira foi injustiçada. Então, queremos falar sobre uma das partes mais importantes desse capítulo, se não talvez a parte mais importante. Vamos falar sobre a rainha de Domasu Teko Nakanojo, vamos falar sobre minha querida Tachibana Hina. Por conta do que? Olha, muitos vão achar o Natsu foi imaturo, muitos podem achar o Natsu foi infantil, o Natsu foi insensível, cruel, sem coração. E não julgo, vocês podem achar o que vocês quiserem, mas uma coisa é fato, quem falhou nisso tudo foi a Hina. E muitos podem falar, Haru, mas ele conhecia os sentimentos dela, ele não teve nem, digamos, ao menos a capacidade de falar sobre isso com ela. Quando ele tentou, quando ele faz a pergunta, o que você sente por mim? A garota fala, o que você acha, o que você pensa? A maneira com que ela falou, ela se esquivou da pergunta do Natsu. Ela não foi sincera, ela não respondeu dizendo, eu ainda gosto de você. Se ela tivesse falado isso teria deixado o Natsu muito mais abalado, porque seria da própria boca dela. É uma coisa bem diferente do que outras pessoas falarem que a pessoa que você gosta de você e você está vendo pela outra pessoa e não pela pessoa que gosta de você. Então, espero que você tenha entendido porque pareceu meio confuso. Mas muitos podem achar, Haru, mas como assim? Você está criticando então a Hina? De certa maneira eu estou, porque eu entendo o sentimento dela. Ela teve medo, ela ficou preocupada, digamos que com a reação do Natsu. Só que como ela se deixou se controlar pelo medo e não falou, digamos, e se esquivou da pergunta do Natsu e achou que estava manipulando a situação, acabou que o Natsu falou, ah, eu vou pra América porque eu quero ficar com a Rui. Então, como é que você quer criticar o protagonista se, digamos, a Hina não foi honesta com os sentimentos dela? Me desculpa, é meu personagem que eu mais gosto, só que eu não vou ficar passando pano aqui não. A Hina errou, por mais que ela tenha, digamos, sentimentos de medo, ela não falou os sentimentos dela. E ela teve uma última oportunidade. E qual foi essa última oportunidade, Haru? Foi a oportunidade de triângulo amoroso. E o que eu quero dizer com isso? Vocês sabem como é triângulo amoroso. Se ela tivesse pego o Natsu pelo braço, ter dado um baita de um beijão nele e falado na mesma hora os sentimentos, mesmo tendo ouvido que ele iria para o aeroporto e iria atrás da Rui, teria deixado o protagonista confuso. E não importa se isso é da personalidade dela ou não, se ela se preocupa, digamos que com outras questões, se ela quer, digamos, esperar a Rui voltar ou não, se ela vai tentar agir da maneira dela ou não. Se ela foi para a América para dizer para a irmã dela que ela estava ainda afim do Natsu, talhar por ele, eu não vejo problema algum e ela dá um baita de um beijo mesmo tendo ouvido o que o Natsu falou, porque assim o teria deixado confuso, ele poderia ir para a América, só que acontece que nesse momento ele pegando o avião, ele não iria, digamos que ter uma reação como ele teve no capítulo falando I still love you, eu ainda amo você, por conta de que provavelmente ele iria ficar abatido, talvez teria deixado ele com vários sentimentos. Ou seja, nesse momento, se a Hina tivesse dado um beijo, por mais que não seja da personalidade dela, isso não me importa, seria, digamos que a última carta dela, ela poderia deixar ainda o protagonista confuso. Então, eu acredito que aí faltou um pouco de estímulo talvez da Hina, porque para pegar um avião você pode pegar, mas para dar um beijo no protagonista você não pode? Bom, é complicado isso aí, não é mesmo? E muitos podem estar achando, caraca, certeza que ela é sua wife para você estar
criticando tanto, muitos sabem o quanto eu critiquei a Rui, então eu acho justo criticar a Hinda, por conta de que eu sou honesto. Quando elas fazem algo certo, elas fazem certo. Quando elas fazem algo errado, eu devo admitir o erro delas. E eu acredito que a Hinda, por mais que ela tenha tido medo, por mais que ela tenha se esquivado, ela achou que manipulou o Natsu, ela achou que estava controlando a situação, ela achou que tinha conseguido se esquivar, ela achou que poderia ganhar mais tempo, e acontece que não teve tempo, porque o Natsu, ele foi sincero e não aguentou mais seus sentimentos. Ele quer, digamos assim, para a pessoa que ele ama, e de certa maneira, infelizmente, ele seguiu o coração dele, e o amor venceu. Acredito que para a Hina, isso será um crescimento, por conta do quê? Como eu havia dito, isso já vinha da personalidade dela, ela prioriza demais o Natsu, e esse é o fator problemático. Por ela ver, digamos que a sua felicidade e seu amor estão conectados a uma pessoa, isso prejudica muito a vida dela, como pode prejudicar a vida de muitas pessoas. Então, digamos que o conselho aqui de Haru Senpai é nunca dependa de uma pessoa para você ser feliz, porque você nota que a Hina ainda vai ficar um pouco abalada e ela vai ter que ter um crescimento meio que forçadamente. Digamos que ela vai ter que encontrar uma felicidade e um amor através dela e não através de uma relação com o Natsu, por conta de que ela sempre priorizou ele, e esse foi o fator mais problemático, por conta de que nesse momento vemos a ingratidão de Natsu, de certa maneira, e vocês vão entender isso ao longo do vídeo, eu falo logo. Mas continuando falando da Hina, eu acho que por conta disso foi necessário, porque ela vai ter um crescimento. Imagine, digamos que bem imaginando, se a obra continuasse e ela estivesse, digamos que mais amadurecida de certa maneira e tivesse uma relação com o Natsu, seria, acredito que muito melhor, porque ela teria encontrado uma felicidade, teria encontrado, digamos que o amor próprio, e eu acho que isso que tá faltando para ela, porque como eu disse, ela prioriza demais, porque já vem da personalidade dela de querer cuidar, digamos que priorizar o bem, a felicidade dos outros. Só que acontece que no momento que ela estava desenvolvendo, digamos, a sua própria felicidade, só que estava ainda conectado muito a uma pessoa, ela vê que tudo isso é jogado pro chão, porque essa pessoa meio que a abandona e vai para a América. Então, de certa maneira, foi de cortar coração. A cena quando ela fala Kyutsukete, que foi tipo, take a care, tome cuidado, tenha uma boa viagem, Iterashai, foi de quebrar o coração e abalar. Aquele sorriso que parecia que iria mostrar lágrimas sozinha, foi de partir, foi de nos deixar tristes, por conta de que o Natsu foi um ingrato, por conta de que o Natsu foi grosso, e ela ainda deseja, digamos, que ele tenha uma boa viagem, e ele sorri, e ela tá com aquele sorriso que tipo, ela não quer demonstrar, foi de acabar com o coração. Me desculpa, mas acontece que até nesse momento a Hinda demonstra compostura, demonstra, digamos que uma, como eu posso dizer, elegância, e demonstra estar num nível até superior, porque mesmo com o coração partidozinho, mesmo que ela tenha que crescer na vista dos outros, ela ainda consegue manter a compostura, e sério, foi de cortar o coração, porque eu fiquei muito triste por isso. Mas para todo caso, acredito que foi muito importante isso, ela vai ter um crescimento maior. Se dependesse de mim, ela teria um arco agora focado para o crescimento pessoal dela, só que eu não quero ver crescimento amoroso, eu quero ver que ela encontrando uma felicidade, um amor, e depois que ela consiga, digamos, que desenvolver e ter uma relação mais instável. Só que eu queria que houvesse isso com o Natsu, que é a pessoa que ela gosta, não é mesmo? Mas, para todo caso, acredito que tendo falado dessa parte da cena, digamos, sobre o que eu sinto da Hina, saltar uma parte que já é para ir concluindo Hina e Natsu, porque ainda tem outras coisas que eu quero abordar no vídeo. Então, acontece que, falando rapidamente, o fator mais predominante e que faltou em excesso para a Hina se chama desenvolvimento, o que Rui compensou desde o começo da obra, e eu dou os parabéns, como eu falei, mais no vídeo do capítulo de número 249. E acontece que enquanto Rui, desde a primeira fase, enquanto Natsu ainda era apaixonado por Hina, ela já ganhou desenvolvimento. E acontece que a Hina não teve desenvolvimento. Quem teve desenvolvimento, podemos falar que também foi o Natsu, porque ele ainda, digamos que estava na sua experiência, no seu primeiro amor, ele estava crescendo toda essa relação entre si, Hatsukoi. E acontece que a Hina achava que manipulava, que poderia manipular o Natsu a vida inteira. E o que acontece é que agora ele cresceu e ele pode fazer as escolhas dele. Não adianta, se você não vai se confessar, eu vou atrás de quem eu amo. E acontece que foi isso que ocorreu, foi isso que eu já falei. Só que o porquê eu estou ressaltando isso novamente? Porque a Hina dessa vez ganhou um desenvolvimento. Capítulo de número 241, que eu considero meu capítulo favorito, que foi Hina e Natsu, paz por uma noite, a gente vê que ela demonstra os sentimentos, ela finalmente vai batalhar pelo Natsu. E acontece que você nota, estamos no capítulo de número 250, ou seja, apenas 9 capítulos. E o que eu quero dizer com isso? Que a autora simplesmente, basicamente, praticamente jogou o desenvolvimento dessa personagem no lixo.
por conta de que ela rushou, ela cortou tudo que ainda poderia ter em torno da Hina e do Natsu. Ela já quis abordar Natsu e Urui novamente. Digamos que quando a Hina iria finalmente ganhar o destaque dela, ela ficou abordando Urui no restaurante, os problemas, abordou um pouco do Natsu, abordou outras questões e de certa forma um capítulo foi indo. Ela, digamos que mostrava a Hina de capítulo em capítulo, nem que fosse um pouquinho, mostrando que estava ganhando desenvolvimento, para depois mostrar que em menos de 9 capítulos acabou o desenvolvimento da personagem, o protagonista abandona ela e vai para a América. Então, como não odiar essa parte que a autora fez? Por conta de que, independente, eu não estou revoltado, eu não estou bravo com quem o Natsu escolheu, eu estou desapontado com o desenvolvimento, digamos que a Hina poderia ter ganho e a autora não quis dar isso. E isso é injusto, por conta de que a Hina foi o primeiro amor do Natsu, digamos que foi muito importante para ele, então eu queria ao menos ter a volta do casal, mesmo que o Natsu escolhesse a Rui novamente, abandonasse, traísse a Hina, mesmo que ele fosse ficar com a Rui, eu queria ver o Natsu e a Hina novamente juntos. E, infelizmente, isso praticamente não irá acontecer. Então, eu preferia que tivesse a temática do triângulo amoroso, que o protagonista fica com a garota que ele não gosta e depois ele vai para a garota que ele gosta, mas eu ainda queria isso porque iria mostrar que ela confessou seu amor por ele, que ela ganhou o desenvolvimento, mesmo que fosse 1 a 3 capítulos, mas eu queria isso. Podemos concluir que depois disso, 3 pontos importantes, por conta de que a forma como a autora rushou, digamos que o desenvolvimento da Hina, dá pistas a entender que a obra está acabando. Então, primeiro ponto, a obra irá acabar daqui a alguns capítulos. Boatos, rumores dizem que acabará no volume 26, então praticamente ainda é para ter talvez cerca de 5 a 10 capítulos. Lembrando, são rumores. Acontece que, infelizmente, então provavelmente não verei o Tougen CC, talvez tendo tido sua morte e o Natsu desenvolvendo algum sentimento por ele. Infelizmente, provavelmente isso não deve ocorrer, ou o velhote já deve ter morrido, pelo que a obra deu a entender, digamos que o Natsu nem sabe disso. Também é um ponto importante, não é mesmo? Acontece que o segundo ponto que podemos concluir, eu acredito que a Hina não vai desistir do Natsu, ela vai tentar seduzi-lo, ele vai acabar nas graças dela, e assim ele irá trair a Rui. Outro ponto importante e que deve ser ressaltado, por conta do que? Eu acredito que isso combinaria melhor ao contrário, a Rui, digamos que é a amante e o Natsu trai a Hina, ficaria numa versão melhorada, porque eu acho que a Rui tem muito esse jeito que pode seduzir fácil, ela é essa cara, e devemos lembrar que logo após a Hina ir morar em outra cidade e o Natsu ainda estar meio abalado, a Rui não perdeu tempo e já pegou ele, então ela tem cara de que poderia trair, mas como não é isso que ocorreu, podemos dizer que será a Hina, e isso seria muito importante, por conta que também faria sentido, afinal foi o casal que teve melhor desenvolvimento, só que acontece que o protagonista, ele cedeu, digamos que é o primeiro amor dele, as tentações, a atração, seduzido pela Hina, e acontece que ele trai a Rui, a pessoa por quem ele é apaixonado. Podemos dizer que também isso pode ocorrer, afinal, quem não espera aí um triângulo amoroso e sua parte dramática nessa questão amorosa, não é mesmo? Então pode ter muito essa parte focada em traição. Eu queria que tivesse acontecido com a Rui fazendo isso, só que pode ser que quem faça esse papel seja então a Hina, afinal é a única opção. E agora vamos para o terceiro ponto importante. Acredito que o terceiro ponto e mais importante talvez seja a volta de Natsu e Hina, e muitos podem estar falando, depois de você ter falado tudo isso, Haru, você ainda acredita? Eu acredito nos meus sonhos. Eu sei que esse chip ainda pode existir, nem que seja o último capítulo da obra. Por conta do que? Poderia ter referência daí ao Natsu tá indo a Rui, e a Rui não querendo mais saber dele, e ele ficando com a Hina, ou ele cedendo e ficando apaixonado novamente por ela, mas podemos dizer que talvez fosse, digamos que o final mega surpreso, o Natsu muda seus sentimentos, é aquela opção menos esperançosa, mas eu ainda tenho que destacar, porque pode ser algo que ninguém espere e nos surpreenda, pode ser que a obra daí apresente mais 20, 30 capítulos, ele não quis ficar mais com a Rui e foi o final surpresa que ninguém esperaria, então pode ser que isso ainda aconteça. Praticamente impossível? É praticamente impossível, sendo sincero com vocês, mas eu ainda tenho fé de que algo parecido com isso ainda pode acontecer ao longo da obra desses capítulos finais, mas acredito que tendo falado sobre minha querida Hina, desenvolvimento, algo importante que eu queria destacar sobre ela, digamos que a relação dela e de Natsu nesse capítulo foi mostrado, foi de um jeito insensível, triste. Acredito que agora vamos falar sobre Natsu e Rui, ou vamos falar sobre o lado meio insensível do Natsu, mas vamos falar de cenas que eu achei interessantes ainda do mangá. Que agora vamos falar sobre um daqueles homens de respeitos, aqueles Ikamen.
Aquele personagem que a gente fala, caraca, você merece o mundo, cara, porque você é aquele best boy, você é muito melhor que o protagonista. Na verdade, do Masashi Nakanojo, eu acho que a maioria dos garotos são muito melhores que o Natsu. Por conta de que, vamos ter uma conversa sincera aqui, na verdade, todos os personagens aqui são queridos. Seja personagens femininas, personagens masculinos, todo mundo a gente quer entrar na história, no mundo do Issei e pegar geral. Porque, sejamos honestos, eu quero que você pense, Serizawa, maravilhosa, Hina, espetacular, Rui, interessante. E agora, personagens masculinos. Pensa aí, o Kadita, best boy, tipo aquele cara que foi muito bonzinho, ele pensa na pessoa que ele ama, ele segue isso e fala ainda pro rival dele que ele deve ir atrás dela. Foi muito especial isso, então tem meu respeito. Segundo personagem, Fumiya. O Fumiya, como o inscrito falou, é o mestre Yota de Doméstico Nakanojo. Foi muito bom esse comentário, por conta de que, realmente, o Fumiya é o melhor cara, é aquele cara que dá os melhores conselhos pro Natsu e ainda fala: se eu fosse protagonista dessa porcaria aqui, não ia ter essa frescurada sua aí não, Natsu. Eu já teria mudado isso faz tempo, você ia ver se não ia ter desenvolvimento desde o começo de geral aqui, se eu não tinha pego geral. Ia ser basicamente isso, grande Fumiya. Pra todo caso, Kobayashi-san, nosso querido Kobayashi, sem palavras, ele é o melhor personagem da obra, na minha opinião. Eu acredito que ele é o melhor personagem por conta de que ele é um ex-yakuza, ele tem, digamos que, uma relação amorosa, ele tem uns sentimentos que são bem diferentes do que a obra apresenta, e eu acredito que ele ajuda o Natsu, ele ajuda a Rui, e ele ajuda muito a Hina. Então, basicamente, o Kobayashi é o cara, e ainda tem outros personagens que eu não preciso ficar ressaltando, já falei do Orexo. Então, basicamente, todos são legais, na minha opinião. Ah, e ainda tem a Misaki. Misaki é maravilhosa, tipo o wife da minha vida. Quem não queria casar com a Misaki também? Então, sério, todos os personagens são incríveis. E a gente vê daí o protagonista e pensa, caraca, esse é o protagonista da obra? Cadê dessa parte, Natsu? Também te amo, porque você é espetacular também. Agora vamos falar sobre o Kadita e, digamos que, o lado bonzinho dele. Por conta que, basicamente, foi legal a atitude que ele fez, porque ele fala, eu não posso ter o teu lugar. Você é o único que pode fazer ela retornar a si e ser feliz. Você fez ela ser quem ela é. Ela mesmo disse isso. Você é muito importante para Rui, Natsu. Então, acontece que ele fala que fica aliviado ao ver que o Natsu decidiu ir. Então, a maneira como ele levou para o aeroporto, a maneira como ele falou, a gente pensa, caraca, esse capítulo foi da depressão. A gente fica triste pela Hina, a gente fica triste pelo Kadita e a gente fala, vocês merecem ser felizes mesmo. Vocês merecem ser 10 mil vezes mais felizes que o casal principal, porque vocês sim são pessoas que pensam nos sentimentos dos outros. Vocês não são egoístas, vocês merecem realmente encontrar uma paixão que seja sincera como vocês sentem. Então, sério, Hina, Kadita, melhores personagens junto de Kobayashi. Pra todo caso, acredito que eu falei rapidamente do Kadita, que não tem até muito o que destacar dele. Então agora vamos falar, acredito que sobre o casal que voltou, possivelmente. Afinal, não foi mostrado. Mas vemos sobre a possível volta. Vamos falar sobre Natsu e Rui. Acredito que, meus queridos Kohais, devemos admitir, desse momento, a vitória está mais praticamente garantida para Rui. O protagonista mostrou seus sentimentos. Vemos que após chegar na América e o Orexo já ter sumido, tipo, você quer que eu seja teu ajudante? Me desculpa, eu vou encontrar meu amor, se vira, cara. Tá aí o endereço no celular. Foi basicamente isso que ele fez. Vemos que o Natsu já tá de frente pro apartamento da Rui. Ela saiu de uma clínica meio que psiquiátrica, psicológica, digamos que terapia, basicamente, porque ela vai precisar ainda disso pra talvez reconstruir a mentalidade dela. E acontece que nesse momento em diante, quando ela vê o Natsu, ela pensa, caraca, quem que é aquele palhaço ali que tá fazendo, digamos que cosplay do Natsu? Foi quase isso, porque tipo, ela pensou, aquilo ali é uma ilusão. Se não é cosplay, é uma ilusão, porque não é o Natsu de verdade, ele nunca ia vir pra América. Foi tipo isso que ela pensou. E daí acontece que o Natsu, tipo, ele abraça, fala, o Kairi, Rui. E daí vemos que ela abraça, ela vê que é ele de verdade, foi uma cena fofa, ele puxa a bochecha dela. E daí ele ainda termina com a frase que o capítulo se conclui dizendo, Rui, I still love you. Ou seja, eu ainda estou apaixonado por você. E olha, foi um jeito legal, me desculpa, mas foi bonitinho. Poxa, é um dos melhores casais da obra, é um casal bonito, um chip bonito. Eu tenho minhas preferências, mas digamos que num termo bem sincero, eu gostei da volta deles, acho que foi bacana isso. E ver tipo a felicidade da Rui, embora ela não mereça, digamos que o Natsu, foi legal, porque ela tá precisando de alguém que ajude. E foi como foi mostrado, ele é o único capaz de ajudar ela. Tanto que vemos quando a Daniela chega no apartamento e ela vê que o Natsu tá ali, e, tipo, ela nem deixa o Natsu falar, ela só dá um abraço tão sincero, tipo,
muito obrigado por ter vindo, você é o único que pode ajudar ela. Foi tão bonita essa cena, porque, sem dúvidas, Daniela é também mais uma das melhores personagens da obra, porque a forma como ela ajudou a Arui, a forma como ela deu aquele abraço sincero, e também a forma como ela já deixou o apartamento pros dois fazerem aquilo ali. Então, tipo, foi muito legal. Tipo, Daniela, uma das melhores personagens, uma das melhores amigas dos animes. E acontece que vemos daí que ela vai pra casa do Kareshi, ela fala que a cama dela tá disponível para o Natsu, ela pede que o Natsu cuide bem da Arui, daquele jeito, né? Bom, vemos daí que o episódio acabou, porque o Natsu meio que reconstruiu aquele pingente, digamos que da Arui, porque não estava quebrado, ele mostra isso, e acontece que daí o capítulo já acabou na cena que eu falei dele se declarando para ela. Sem dúvidas, meus queridos Kohais, é um capítulo complicado de dizer em uma palavra como ele foi. Acho que indescritível serve como exemplo, por conta do que? Ele foi o capítulo que muitas pessoas vão falar, eu odiei, ele foi péssimo, Haru, aquela desgraçada da Arui conseguiu. E muitas pessoas vão falar, a Hina mereceu isso, Haru, esse capítulo foi perfeito. Então vai ser difícil, por conta de que muitas pessoas vão julgar, digamos, que o capítulo, vão criticar muito o Natsu, vão querer quase matar a autora, como eu já disse. O que eu posso dizer é que ele foi decepcionante, ao meu ver, por conta de que eu acredito que ao mesmo tempo que o Natsu, ele fez uma decisão sábia, digamos que ele foi muito ingrato com a Hina, uma pessoa que apoiou tanto, que é apaixonada, que ele conhece os sentimentos, só que ele também não tinha necessidade nenhuma de falar com a Hina, por conta do quê? Porque ela não falou os sentimentos dela para ele, então eu quero deixar bem atento isso, se ela tivesse falado e ele tivesse agido dessa maneira, a gente poderia chamar o Natsu de arrogante, de babaca, digamos que de cruel, insensível, mas ela não falou os sentimentos. Então, por conta disso, eu até não julgo tanto o Natsu. E devemos reconhecer, o Natsu está tendo um desenvolvimento muito esperado, pelo menos por mim. Não importa quem ele escolheu, eu gostei da maneira com que ele agiu, mas eu acho que ainda assim foi meio fria a maneira com que ele falou com a Hina. Isso eu reconheço que foi um pouco insensível, mas também não tinha tempo. Mas também devemos lembrar que não era chegando no aeroporto que você ia pegar um voo, né? Então também devemos reconhecer isso. Pra todo caso, ótimo capítulo. Eu acho que a decisão, se o Natsu está certo ou errado, muitas pessoas vão ter suas opiniões, você que sabe, você se quiser me diga sua, se você acha que ele foi culpado, se ele foi, digamos que, julgado como inocente aí, você gostou do que a autora fez, você não gostou, também quero saber sua opinião, por conta de que foi um ótimo capítulo em determinadas partes, como por exemplo, a parte do Arexo, a parte do Kadita e a parte da Hina, a parte do Natsu e da Arui, eu não vou falar se foi bom ou não, vocês que julguem isso, mas para todo caso, se sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Domasu Teko Nakanojo? Para o próximo capítulo de Domasu Teko Nakanojo, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente a gente já sabe o que vai acontecer. A volta de Rui e Natsu, ou pelo menos eles fazendo aquilo que você sabe muito bem o que eu quis dar a entender que é. A gente viu que a Daniela já deixou os dois ficarem bem à vontade. Então será que o Eiichi volta finalmente em Domasu Teko Nakanojo? Eu estou até meio ansioso, porque me desculpa, mas uma das partes que eu gosto também é quando eles introduzem o Eiichi, mas não Eiichi exagerado. Para todo caso, é algo esperado, a relação, a volta deles, eu acredito que isso tem muita chance de voltar. Não digo que o relacionamento como um todo, porque eu ainda tenho minhas incertezas se a Rui realmente vai querer voltar com o Natsu, isso mesmo que você ouviu, mas posso acreditar que vai rolar uns beijos e muitas coisas bem quentes, e a gente vai ver isso no próximo capítulo. O que posso dizer também é que pode ter o foco totalmente ao contrário e focar na Hina com o coração partido, e talvez alguém apoiando ela, talvez o Kobayashi, ou o Shu, ou o nosso querido grande Fumiya, que não teria sentido nenhum, mas pode ser que alguém apoie ela. Não sei se isso vai ser o próximo capítulo, acredito que o próximo tem chance realmente de ser bem Natsu e Rui, ou até mesmo Arexo, se o meu coração de fã, meu pedido for atendido pela Kei Sensei. Para todo caso, lendo, com certeza a gente vai conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Domasu Teko Nakanojo. Mata na